Olá a todos, o meu nome é Nilson Araújo e daremos início ao nosso curso de Fundamentos de Informática e acrescentando o Windows 7. Em geral, o termo informática é usado em dois sentidos. De modo amplo, refere-se ao conjunto de ciências de informação, no qual se inclui a ciência de computação, a teoria da informação e os métodos teóricos da representação do conhecimento. De mais específico, informática refere-se ao processo de tratamento automático de informações através de emprego de computadores. Bem, pessoal, é basicamente o seguinte, de maneira geral, a gente sempre fala o termo informática, associando aos computadores, ao pessoal que conserta os computadores. Então, a informática veio consertar os computadores. A informática revolucionou as pesquisas. Enfim, sempre associando a ideia de computadores. Mas não necessariamente esse termo informática sirva só para isso. O próprio conjunto de ciências da informação, que é a ciência, o conhecimento, isto é que inclui a ciência da computação, a teoria da informação que eu estou mencionando, né, que é o conhecimento, e os métodos teóricos da representação do conhecimento. Tudo isso a gente também pode chamar de informática, além do que é propriamente dito associado aos computadores. O último caso, no caso associado aos computadores, a gente às vezes o pessoal diz que informática vem da associação da palavra informação e automática. Verdade ou não, realmente é bem parecido o termo dessa associação, informação mais automatismo. A informática tornou-se um elemento fundamental no mundo contemporâneo, estando presente em quase todas as atividades humanas laborativas, tornando-se praticamente impossível evitar o contato com suas tecnologias. Antigamente o pessoal achava que para trabalhar com informática deveria fazer um curso de informática, muitas vezes decepcionava, que realmente é uma carreira com muita matemática, muita programação, etc. Enfim, não necessariamente para trabalhar com informática a pessoa precisa fazer o curso de informática, mas pode fazer qualquer área e empregar a informática para auxiliar na sua área de conhecimento. Aqui também fala, no âmbito privado, diversas vezes ao longo do dia, de forma consciente ou não, temos contato com o computador, seja pagarmos uma conta no caixa eletrônico, ou enviarmos e-mails, ou até mesmo a registrarmos nossos momentos mais particulares, como uma câmera ou smartphone. Nas empresas, informática tem se mostrado vital para a geração de vantagens competitivas no cenário de economia globalizada. Basicamente, que as grandes empresas hoje em dia investem bastante na área de informática, porque tornam seus processos melhores. Né? É uma máquina programável capaz de realizar o tratamento automático de informações ou processamento de dados através do uso de programas. Em outras palavras, o computador pode realizar múltiplas tarefas, modificando seu funcionamento com o programa utilizado. A novo programa, o computador adquire uma nova função, uma nova potencialidade. Muitas pessoas acham que o computador tem que ser alguma coisa eletrônica, mas se formos pensar bem no passado mesmo, 1600, etc., pessoas, por exemplo, como Pascal, faziam máquinas mecanicamente, faziam diversas operações matemáticas e, de certa forma, era um computador, porque você conseguia programar a função. Apesar de não ser um equipamento eletrônico, você conseguia fazer programação. Então, o conceito de computador vai além de componentes eletrônicos. E outra coisa, diz que pode realizar múltiplas tarefas. De acordo com a programação que você faça no computador, você vai ter uma função específica. Por isso que diz, há uma nova potencialidade para cada programação. Aí na nossa tela temos alguns exemplos de computadores, né? Um desktop, outro desktop, um laptop. No caso, aqui são dois laptops. Um possivelmente é um netbook e o de baixo é um notebook. Aqui ao lado temos um tablet e ao lado um smartphone. Ok? Dando sequência. Componentes do computador. Hardware é o equipamento de informática, as partes físicas do computador, que você consegue tocar. Então é uma coisa física o hardware, como teclado, vídeo e unidade de sistema. E software refere-se aos programas que fazem o hardware do computador funcionar. É algo que não se toca, não é? O software. O programa. E peopleware, que é um termo mais desconhecido pelas pessoas, peopleware é o elemento humano que opera o computador. Somos nós o peopleware. Tipos de computadores. Temos supercomputadores, os mainframes, que são computadores de grande escala.
os computadores pessoais, né, também chamados de microcomputadores, que são os computadores envolvidos para usuários em geral. Nisso aí você tem os desktops, laptops, tablets, etc. E os computadores embarcados são computadores com tarefas específicas. O computador de bordo lá do avião, do carro, enfim, uma geladeira que já tem uma moderna, que já tem um computadorzinho já embutido para fazer algumas programações. Enfim, são computadores então chamados embarcados. Ok? Seguindo em frente. Quanto à portabilidade. Desktops são os computadores de mesa, também chamado estações de trabalho, né? Desktop. Laptop já são os computadores portáteis, que são os notebooks e os netbooks. A diferença básica em notebooks e netbooks deve mais ao tamanho do equipamento. O notebook maior, o netbook, por ser menor, é mais leve. Alguns já usam a tecnologia de memória, a memória é mais cara, mas proporciona maior leveza no aparelho. O netbook não tem CD-ROM, enfim, o consumo de energia é menor, então você tem uma bateria dura mais tempo, o netbook, e é melhor para carregar. Não, você quer assistir uma aula, o netbook é melhor, porque você pode se levar para a aula. Agora você vai fazer um trabalho que exige um pouquinho de melhor programação, ideal é um notebook, você vai trabalhar com vídeo, renderização, vai trabalhar com algum jogo, vai usar jogos, enfim, notebook seria melhor para trabalhar nesse caso. E o netbooks, a portabilidade é o fator preponderante. Tablet são computadores de forma de prancheta com tecnologia de toque, ok? E smartphones são os celulares, que agregam num único dispositivo um computador portátil, um telefone celular, oferecendo diversas funcionalidades como acesso à internet, e-mail, multimídia e grande capacidade de armazenamento. Então aí nós temos aí na tela um notebook, né? A torre e o vídeo, teclado, mouse. O notebook, um pouquinho menor, nós temos um netbook e ao lado temos um tablet e um smartphone. Ok? Seguindo em frente. Quanto ao uso no ambiente, temos servidores que são computadores com grande poder de processamento. Pessoal, antes de dar sequência, falando sobre essas funções, deixa eu retornar um pouquinho aqui. Olha só, eu falei notebook e netbook, tá ok? O notebook é um aparelho um pouquinho maior, né? Eu tenho definição de ultrabook e macbook, com a finalidade de tornar um notebook mais leve o possível. A Intel desenvolveu o chamado Ultrabook, que é um aparelho, um notebook muito fino, com grande leveza, ótima capacidade de memória, de tempo de bateria, enfim. O Ultrabook, que é feito pela Intel, pela Samsung, etc. Hoje em dia, várias empresas desenvolvem o Ultrabook, são equipamentos, é um notebook mais caro, mas com alto grau de capacidade de processamento e bastante leve. Isso aí trabalha. Em contrapartida, também temos o MacBook, que seria o equivalente do Ultrabook, né, MacBook, que pertence à empresa Apple. Já não trabalha com Windows, trabalha com o sistema operacional, é o OS X. Isto é, a Apple desenvolve o seu Ultrabook e com o sistema operacional próprio. Okay? Essa é a diferença entre MacBook e Ultrabook. Ambos são notebooks. Okay? Vou dar sequência aqui. A nossa aula. Agora sim, falando de quanto ao uso no ambiente, temos as máquinas servidores e as máquinas clientes. Os servidores são computadores com grande porte de poder de processamento que disponibilizam serviços de rede, como acesso aos sistemas de informação e bancos de dados, correios eletrônicos, acesso à internet e compartilhamento de pastas e arquivos. Enfim, resumindo, servidores são as máquinas que mantêm a nossa rede funcionando das grandes empresas. E já os clientes são as nossas máquinas de trabalho, as máquinas do escritório. Estações de trabalho são computadores dos usuários que utilizam os serviços disponibilizados pelos servidores, submetidos a restrições de acesso e políticas de segurança. Então, basicamente, temos isso. Temos as máquinas servidores que mantêm a nossa rede,
Temos as máquinas clientes, que são estações de trabalho, e temos, por trás disso, a nossa rede estruturada, que combina o cabeamento, etc. Né? Toda, que vai manter essas máquinas. Você precisa de uma rede. Uma rede de cabos, fios, equipamentos, que vão switches, enfim, que vão manter esses computadores interligados. Aqui temos aqui a amostra das estações e os servidores. Aqui temos uma máquina cliente, que é uma estação de trabalho, e ele usa diversos serviços aqui em volta, que são os servidores. Temos um servidor de rede Windows, ok? Para manter a rede Windows, né? Toda a parte de segurança, etc. O servidor de banco de dados, em empresas que você tem armazenamento em um único local, ao invés de armazenar especificamente em cada estação de trabalho, você pode manter os arquivos armazenados em um servidor de banco de dados, ok? Temos o servidor de web, que é o servidor de internet da empresa. Temos o servidor de arquivos. Só diferenciando, tá, pessoal? Arquivos ficam armazenados no servidor de arquivos. Agora, se a empresa tem sistema próprio, etc., pode armazenar o seu sistema, os arquivos criados no servidor de banco de dados. O servidor de arquivos são servidores que vai armazenar arquivos do Word, arquivos do Wire, enfim, diversos programas que você pode armazenar num local específico. O servidor de e-mail da empresa, que é a correspondência, né? Ok? E aqui colocou outras estações de trabalho. Esse é o usuário, aqui outras estações de trabalho. Tudo aqui englobando o domínio da empresa. Seguindo aqui em frente. Aqui temos como é que funciona basicamente um computador. Temos a interface de entrada. Isso aqui está representando um computador, tá, pessoal? Isso aqui tudo é um computador. Aqui você tem entrada de dados, teclado, de mouse, enfim, diversas formas que você possa entrar informações no computador. Vai aqui a unidade de processamento, central de processamento, que é a parte central do computador, que vai buscar o quê? As informações na memória principal, ok? Que seria no RAM do computador, na nossa memória RAM, e vai trabalhar essas informações, a CPU, usando a memória principal, trabalha as informações de entrada e vai jogar para uma saída chamada memória secundária, formada por HD, memórias, flash, CD-ROM, que você pode gravar. Então, todo local que você possa guardar as informações é a memória secundária. Ok?